Que a graça e a paz e a bondade do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia, meus amados e queridos irmãos dos Segredos Sinceros. Mais uma vez estamos aqui para ler o Evangelho diário e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar discernimento para que a gente possa fazer o melhor possível no sentido de transmitir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez nós santificamos o teu nome. Nós bendizemos o Senhor, que é Criador dos céus e da terra, e na sua imensa misericórdia entregou teu Filho para morrer pelos nossos pecados, nos substituindo naquela cruz e lavando-nos com o sangue inocente. Nós entendemos que o Senhor enviou seu Filho para nos resgatar deste século mau e, por causa dele, do teu Filho amado, a quem o Senhor tem prazer, nós temos acesso a orar diretamente a Ti, pois entendemos que Ele é o único caminho. Não há outro nome pelo qual venhamos a ser salvos. Só Jesus Cristo de Nazaré, o Teu único Filho, que é o Deus encarnado, pode nos levar até o Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus por este dia que é uma bênção para nós e todas as armadilhas que forem colocadas lá fora no mundo, o Senhor irá adiante de nós, fazendo com que todas caiam por terra. Nós te agradecemos pelo pão diário, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor irá nos livrar de todo tipo de tentação. O Senhor irá impedir de que o mal nos chegue neste dia de hoje. Então nós te agradecemos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que nenhuma distração haja, que haja atenção para que a tua palavra possa fazer morada no coração daqueles que o Senhor quer revelar teu Filho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou ir logo direto ao assunto para o vídeo não ficar muito longo, porque à medida que o tempo vai passando, alguns capítulos eles são grandes e para que a gente não perca tempo, vamos ir diretamente à Escritura Sagrada no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7, hoje, final do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, hoje, capítulo 7, são 27 capítulos, menor do que o capítulo 5 e do que o capítulo 6. O capítulo 5 tem 48 versículos, o capítulo 6 tem 34 versículos e o capítulo 7 do Sermão do Monte tem 29 versículos. Então, vamos começar lendo o capítulo 7. Diz assim o texto sagrado: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Aqui nessa primeira perícope a gente já pode observar o que é que Jesus quer dizer com não julgueis para não ser julgados. O que ele está querendo dizer é para que a gente tenha atenção em primeiro nos julgar e que a gente não venha fazer um julgamento hipócrita, ou seja, estar no erro e querer chamar a atenção do irmão que está no erro. Ou seja, a ideia aqui não é proibir um discernimento crítico, ou seja, a gente pode sim avaliar o comportamento de alguém, porém, antes de chamar esse alguém a atenção, nós precisamos olhar se estamos aptos para julgar o outro. Então não se trata de um julgamento, mas se trata de um discernimento de si mesmo, reconhecendo em nós algumas falhas para daí então termos o direito de chamar o outro a atenção. E ele considera esse tipo de julgamento um julgamento hipócrita. Amém?
Aí ele continua no versículo 6: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Aqui ele está falando o seguinte: não saia por aí entregando aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro a qualquer pessoa, porque as pessoas elas vão ter a tendência de não dar valor, elas não irão valorizar aquilo que foi revelado a você, e aí então ela vai perder você vai perder a oportunidade de, exemplo, de pregar um Jesus para uma pessoa que de fato está necessitada desta revelação, porque Jesus Cristo de Nazaré é uma revelação. Deus revela a quem Ele quer, entendeu? Então não é todo mundo que vai ouvir isso e vai aceitar. Aceitar, quando eu falo, a pessoa até aceita, mas ela vai ser convencida e não vai ser convertida. Uma pessoa convencida, ela não se arrepende dos seus pecados. Uma pessoa convertida, ela se arrepende dos seus pecados, porque foi Deus quem revelou a ela o Filho, ao qual é aquele que perdoa todos os pecados. Então, não saia por aí dando aos cães, aos impuros, cães aqui na ideia de Jesus é um adjetivo para uma pessoa impura naquela época, né? Aí ele continua no versículo 7: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e o profeta. Mas antes do versículo 12, a perícope aqui ela começa no versículo 7 e termina no versículo 11, ao qual ele diz: Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo enfatizar a importância da oração e da busca espiritual. Aqui ele está convidando aos crentes a pedir, buscar e bater, e isso significa uma constância. Ou seja, ele promete que quem pede recebe, e quem busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Então esses versos ele vem transmitir a ideia de que Deus é um Pai generoso que dá boas dádivas aos seus filhos. Dá boas dádivas aos seus filhos. Então, dádiva, a dádiva, na verdade, não é um bem material, é um bem espiritual, é um dom que Deus dá a respeito de alguma coisa a qual a gente pede. E observe que o texto diz, muito bem claro, que ele dá aos filhos, porque Deus é pai e dá aos filhos. Ninguém, por exemplo, eu tenho um filho, esse filho ele é meu, consanguineamente falando, ele tem a minha carga genética, hereditariamente ele herdou de mim o corpo, a cor dos olhos, a cor da pele, alguns trejeitos meus, mas ele herdou de mim uma carga genética. Então ele não herdou nada de Deus aí, ele herdou de mim. Através da fé em Jesus Cristo, ele, quando tiver essa fé, ele vai ser aceito por Deus. Então ele vai ser um filho que vai ter o DNA de Deus, que é o Espírito Santo. Então, enquanto a pessoa ela não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não é ainda filho de Deus, ela é criatura. Então, eu não posso ser pai de um filho ao qual eu adote.
O meu filho, hereditariamente falando, consanguineamente falando, é um. Mas se eu adotar um filho e registrar ele como meu filho, ele vai ter a mesma herança do meu filho genético. Porém, ele não vai ter o meu sangue nele. Então Deus ele nos dá a oportunidade de nascermos da água e do Espírito, para daí então termos a possibilidade de ter o Espírito de Deus dando a gente o direito de sermos filho por adoção através de Cristo. Então Deus vai reconhecer alguns como filho a partir de Cristo, porque Cristo é o único Filho de Deus. A partir daí nós vamos ser adotados pela fé no Filho de Deus e somos justificados dos nossos pecados. Então a nossa oração chega até o Pai. E Jesus diz que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate a porta se abrirá. Então, esses versículos também têm essa ideia de um pai generoso que dá boas dádivas aos seus filhos. E essa relação paternal é crucial, visto que representa um Deus que se preocupa com as nossas necessidades. Amém? Aí ele começa outra perícope. Ele sai da questão da oração, porque aqui é um princípio de oração, porque quem pede está orando. E quem pede será dado, e aquele que buscando constantemente em oração, aí vai encontrar, né, a Deus, e aquele que bate, a porta se abre. Então é um princípio de oração com constância, com insistência, todo dia orar, às vezes não por um propósito, mas manter-se em oração para estreitar o relacionamento e a intimidade com Deus. Aí ele começa outro entendimento aqui. Ele já falou aqui do julgamento, ele já falou aqui dos princípios da oração. Ele vai entrar aqui agora falando sobre outra situação. Olha lá. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, muitos são os que entram pela porta larga, né, e espaçosa, que conduz à perdição. E poucos, no caso, se muitos entram por uma porta, poucos entram pela porta estreita. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus Cristo é a porta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha que interessante. Isso aqui é uma regra de ouro. Primeiro, tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Aí Jesus resume a essência da lei, da Torá e dos profetas, destacando uma ética relacional entre homem com homem. E aí é um chamado à empatia. Quando ele começa a falar da porta, ele apresenta uma escolha entre duas portas: a larga, que leva à perdição, e a estreita, que leva à vida eterna. Esta dicotomia aqui, que Jesus está enfatizando, mostra a dificuldade em seguir Jesus e seus ensinamentos. Porque aqui é uma reflexão, é um convite sobre uma decisão de ir pelo caminho mais complicado, que é a verdadeira vida em Cristo, né? A grande quantidade que segue o caminho largo contrasta com os poucos que entram por a porta estreita. E seguindo por essa porta larga é aqueles que vão seguir os falsos profetas. Esses falsos profetas, eles que abrem essa porta larga. É eles que vêm disfarçados de ovelha, como o texto vem dizer aqui, com roupas bonitas, cabelinho na régua, falando coisas eloquentes, persuasivas, levando ao homem a uma condição de maioral, onde determine, onde pode fazer que vai dar certo, tudo vai dar certo, Deus está no controle, Deus sabe de tudo, todo mundo conhece isso, porém existe um princípio para isso, para receber essas coisas de Deus.
Porque você pode ser um homem que não tenha Deus e cumprir esses princípios, e esses princípios eles vão trazer resultado. Por exemplo, se eu pago minha conta corretamente, é fato de que eu vou andar de cabeça erguida, eu não vou ter problemas financeiros. Se eu pago tudo em dias, se eu me organizo financeiramente, eu não preciso nem de Deus para isso. Isso é um princípio, entendeu? Para que as coisas venham a dar certo. Se eu ando certinho com o meu casamento, naturalmente as coisas vão acontecer de boa. Se eu dou segurança para minha esposa, se eu dou confiança para ela, se eu trato ela como a Bíblia me diz que eu tenho que tratar, se eu amo minha esposa como Deus disse que eu tenho que amar, tudo isso dá resultado. Então, para isso não é necessariamente nenhum Deus, porque tem gente que é satanista, tem gente que tem vários tipos de religiosidade. Já entendemos que Cristo não é religião, Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então não é necessariamente Deus que dá esse condicionamento de princípio, mas sim a moral que está dentro da gente. É claro que Deus que trouxe essa moral para cada ser humano, basta seguir ela que tudo dá certo. Então, essa instrução com relação aos falsos profetas nos dá uma instrução e nos lembra da importância de ter discernimento espiritual, manter uma vigilância na identificação de pessoas e de alguns ensinamentos, algumas doutrinas que não estão alinhadas com a verdade do Evangelho. Por exemplo mesmo, o que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelion, que significa boa notícia, significa que antigamente existia uma promessa. Essa promessa foi feita foi lá no Jardim do Éden. Deus disse que do ventre da mulher, a mulher que o inimigo, a serpente, Satanás, o dragão, o diabo, do ventre da mulher que ele enganou, no ventre de uma mulher que ele enganou, porque em Eva, em Adão, estava toda a raça. E iria sair do ventre de uma mulher um homem que iria pisar na cabeça. Então essa profecia era uma promessa de que Satanás iria ser destruído quando essa mulher desse à luz. Daí então, Satanás ele começou a buscar todos os primogênitos para matar e exterminar. A partir daí, o que acontece? Essa promessa ela é cumprida em Cristo. Jesus vem do ventre da mulher e na cruz ele pisa na cabeça da serpente, eliminando a serpente. O poder dela, o veneno dela, que é o pecado, foi tirado. A partir daí, vários homens antes de Jesus vir estavam confirmando aquela profecia do livro do Gênesis, capítulo 3. Olha, o Messias vai vir. Olha, quando ele vir. Então, no livro dos Salmos, no livro do Provérbios, no livro das leis, no livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Jonas, Miqueias, Obadias, Joel, Naum, Sofonias, Malaquias, Zacarias, todos esses homens estavam profetizando a vinda do Messias. Depois vem João Batista e confirma que o que Isaías falou, que iria vir um à frente do Messias e ia abrir os caminhos, dizendo: arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo. Depois Jesus vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a profecia, a promessa chegou. Então isso é o Evangelho. Agora, para que fosse confirmado o Evangelho no meio de pessoas que é igual a Tomé, precisam ver para crer, Jesus ele precisou fazer vários milagres. E depois que Jesus foi assunto aos céus, os seus discípulos eles também precisaram fazer vários milagres. Para quê? Para confirmar que que Jesus Cristo ele tem poder de fato para ressuscitar, para curar, para dar vista aos cegos e para perdoar os pecados, porque essa é a principal função do Evangelho. Jesus veio para nos dar acesso ao perdão dos pecados e fazendo com que o pecado caísse por terra e Deus pudesse agora nos ver como pessoas justificadas dos nossos erros.
porque não poderíamos assumir um erro que foi causado por Adão. Então essa é a essência do Evangelho, o perdão dos pecados, o arrependimento e a nova vida em Cristo Jesus, uma mudança de 180 graus no caráter e que vai refletir externamente na vida de qualquer pessoa. E isso vai fazer com que esse evangelho seja propagado. Então hoje, o maior milagre que existe na vida de um ser humano, que é através do evangelho, é a mudança do caráter de alguém. Um homem que roubava e não rouba mais. Um homem que mentia não mente mais. Um homem que usava droga e não usa mais. Um homem que bebia e não bebe mais. Um homem que andava à margem da sociedade e Jesus reinsere esse homem na sociedade, fazendo com que as pessoas percebam que Jesus está naquela pessoa. Daí então, esse é o verdadeiro evangelho. Porém, para haver essa confirmação, naquela época precisava que Jesus cumprisse as profecias de que ele iria fazer alguns milagres. O que acontece? As pessoas estão usando esses sinais, esses milagres, esses chamarizes e até falsos milagres, porque isso também é um cumprimento de uma profecia, porque o anticristo ele vai vir fazendo esse tipo de coisa. Então que a gente possa abrir os olhos para que esses falsos profetas que fazem essas coisas, esses milagres, revela nome, revela CPF, revela coisas que já passaram na vida das pessoas, e aí ele pode subjetivamente criar um futuro. Eles são charlatães e eles têm o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está na terra, como fala o apóstolo João na sua primeira ou segunda carta, se eu não me engano. Então eles usam disso para atrair as pessoas e gerar para eles renda financeira. Então você pode perceber que no lugar onde tem pouquíssimas pessoas, o Espírito Santo provavelmente esteja mais ali do que em um lugar que esteja uma multidão de pessoas que estão sem arrependimento e estão seguindo determinados homens que estão vestidos de ovelha, mas na verdade eles estão com interesse próprio. Esses são os falsos profetas, esses são os mercenários, esses são os ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Então vamos continuar aqui. Jesus falou sobre os falsos profetas. E como é que a gente conhece ele? No versículo 16, Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Então a gente só vai saber se uma pessoa é falso profeta quando der os frutos e não no crescimento do ministério da árvore. Assim, toda árvore não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observe que Jesus está falando de pessoas que fazem sinais. E observe que nenhuma dessas pessoas que Jesus está colocando como exemplo que serão falso profeta, essas pessoas elas não pregam o evangelho. Elas, na verdade, elas profetizam, na verdade, elas expulsam demônios e fazem muitas maravilhas. Esses são os frutos maus, porque Jesus não está interessado em profecia desnecessária, porque toda profecia já está na Bíblia. Quando Jesus calou a boca, acabou. Quando os profetas terminaram o livro aqui, o cânon, acabou. Então, não existe mais profecia no intuito de dizer a alguém algo. Existe um direcionamento, uma iluminação do Espírito Santo para que alguém cumpra um ministério. Isso é normal, porque é para a edificação da igreja, mas não profecia no sentido de prever o futuro de alguma forma. Não, porque tudo aqui já foi dito, tudo aqui já foi determinado por Deus, já está destinado. No nome de Jesus, muitos expulsarão demônios. E esses aqui, que são falsos profetas, que estão nos púlpitos das igrejas, ou até mesmo indo na casa das pessoas e tosqueando as ovelhas no intuito de fazer maravilhas, expulsão de demônios e profecias desnecessárias, esses homens que chamam Jesus de Senhor, Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois,
finalizando a perícope aqui, Jesus está falando dos falsos profetas e dá o direcionamento para que a gente venha os conhecer. Amém? Então o fruto desses falsos profetas são profecias desnecessárias, são expulsões de demônios desnecessárias e o fazer de muitas maravilhas. Então é isso aí, a internet está cheia, certo? Mas aquele que prega o evangelho genuíno, que lê a Bíblia e mostra, esse sim é que está propagando a mensagem de Cristo. Amém? E não precisa de dinheiro de ninguém, não precisa de likes, não precisa de nada. Ele somente tem um compromisso com Jesus e prega o evangelho. Então, dá para entender aqui quem são os falsos profetas. Só que assim, o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 4, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quem é incrédulo, quem não crê que Jesus de fato perdoa pecados e morreu para dar vida eterna, quem não ama as palavras de Jesus e guarda elas, essas pessoas elas estão sendo guiadas pelo Deus desse século. Então Deus, o Deus verdadeiro, ele não interfere nas pessoas que no seu coração têm a intenção de fato de buscar algo desses falsos profetas, porque tem pessoas que sabem que essas pessoas elas não são verdadeiras, mas elas vão buscar aquilo. Tem pessoas que você fala, esse homem aí, ele não tá pregando a Bíblia, mas essas pessoas elas não ouvem. Por quê? Porque elas estão cegas pelo Deus desse século. Continuando, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que o homem prudente faz? Ele edifica a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele continua dizendo: desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que acontece quando você edifica uma casa sobre um alicerce que é frágil? Jesus diz: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque o evangelho ele é claro. Eu estou pregando o evangelho para vocês. A palavra está saindo da Bíblia. Eu estou lendo a palavra que é Espírito. Eu estou lendo e através da minha voz essa palavra está chegando no seu coração. Você está ouvindo o verdadeiro evangelho. Se você colocar em prática o que está aqui, Jesus está dizendo que você é um homem que edificou sua casa no alicerce seguro, no concreto, na rocha, firme. E a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Não é nada nem ninguém além de Jesus Cristo de Nazaré. Ponto. Mas quando você não cumpre essas palavras, você é um homem que edificou sua casa sobre a areia e ela não tem alicerce, ela não tem fundamento. E aí ela vai cair. Por quê? Porque o fundamento que você colocou é um fundamento frágil. A sua fé está fundamentada em quê? A sua fé está fundamentada em quem? Porque a escritura pela qual eu estou lendo diz que não há outro nome pelo qual venhamos a ser salvos: Jesus. A escritura sagrada ela diz que Jesus Cristo de Nazaré é o cumprimento das profecias. A Bíblia Sagrada ela diz que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, porque o próprio Deus se manifestou do céu e disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que Deus exaltou soberanamente e deu o nome acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e a salvação está justamente na fé no que Jesus Cristo fez. Através disso recebemos uma graça a qual temos entrada pela fé na vida eterna. Então não há bicho de sete cabeças em entender isso. Porém, se você quiser seguir outra coisa, você tem todo o direito, sabendo que só existe uma verdade. E a verdade é essa: Jesus Cristo de Nazaré é a verdade. Quando Pôncio Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, ele não responde, porque a verdade não precisa de palavras.
Porque palavras são maliciosas, são mentirosas, são manipuladas, são manipuladoras, mas a verdade, ela própria, ela se mostra porque a verdade é uma realidade. Jesus Cristo de Nazaré é a única realidade, não há contestação. E ele termina Mateus, na verdade, termina o capítulo 7 dizendo: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso do Sermão do Monte, que termina agora, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, os religiosos. Amém? Então, para finalizar, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? O que nós podemos trazer de ensinamento de Mateus 7 para o nosso cotidiano? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus ele nos exorta a não julgar de forma hipócrita. Primeiro, precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos para saber se podemos ou não. É aquela questão da mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Então, a autoavaliação, a empatia de se colocar no lugar dos outros para lidar com as nossas imperfeições nos dá o direito de julgar ou não, né? Segundo lugar, a confiança em Deus na oração e a busca por direção, que é essencial em período de incerteza, né? Outra coisa que podemos praticar na nossa vida diária é a prática para as interações sociais, quando Jesus diz: se você quer que os homens te faça algo por eles primeiro. E aí promove uma relação saudável, né? No âmbito horizontal, de homem para homem. Outra coisa que podemos aplicar é a advertência que Jesus faz sobre os falsos profetas. E isso nos leva a sermos cautelosos, né, com as influências que permitimos em nossas vidas. A quem nós estamos seguindo, quais pessoas de fato nós estamos seguindo nas redes sociais, que liderança nós estamos seguindo. Então precisamos buscar a veracidade das coisas e a profundidade nessas conexões espirituais para sabermos de fato, porque quando chegar no final do caminho aí não vai dar mais tempo, né? Porque quem morreu não pode mais, quem morreu aí agora não tem mais opção, morreu já foi. E finalmente Jesus ele vem falar aqui, né, na última perícope, que é a respeito da necessidade de praticar a fé verdadeira, a fé ativa, a fé que de fato traz salvação, que é a fé no Evangelho do Senhor Jesus. Então, a gente tem sempre que buscar um fundamento sólido, que é Cristo, para enfrentar as tempestades da vida, para que essas tempestades não venham fazer com que a nossa fé ela caia de uma forma que nós não possamos mais nos levantar, porque quando essa casa cai, já era. Então, meus amados e queridos irmãos, fico por aqui nesta manhã. Mais uma vez eu peço aos irmãos que compartilhem o Evangelho. Não precisa compartilhar André, compartilhe o Evangelho. Segundo lugar, que vocês possam fazer comentários a respeito do que foi lido, do que foi exposto, do que foi aplicado, para que a gente possa aumentar o nosso estudo e daí então conseguir trazer mais autoridade, mais confiança, mais segurança no que a gente está fazendo, e que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz.